pelos fatos de outrem. Então, nas modalidades que nós temos estudado, o autor do dano não coincide com aquele que é responsável civilmente, tá? O responsável civilmente, ele indeniza e ele pode se ressarcir, ele tem direito de regresso contra aquele pelo qual ele ressarce, ok? Porém, tem uma exceção a esta regrinha, não se esqueçam dela para concursos, para a OAB, que é a questão do pai que responsabiliza-se pelo menor. Nesse caso, o nosso código é expresso no seguinte sentido, que quando for o causador do dano um descendente seu, não haverá absoluta ou relativamente incapaz, não haverá direito de regresso nesse caso, tá? Então, muito cuidado. Nós estamos estudando o artigo 932 do Código, hipóteses de responsabilidade civil objetiva, são as responsabilizações pelos fatos de outrem. Porém, não cabe direito de regresso no inciso 1, tá? No 932, inciso 1, que é a responsabilidade dos pais pelos filhos. Por quê? Por quê, professora? Porque pela própria natureza do direito envolvido, né? Envolve o direito de família, uma responsabilidade que é diferente das outras desse dispositivo, que é do tutor e curador, do empregador, hoje a gente vai estudar o inciso 3, tá? Dos donos de hotéis, hospedarias, casas em que se albergue por dinheiro, as excludentes nesses outros casos são tranquilas, e o direito de regresso também, mas no inciso primeiro não, tendo em vista a finalidade da família, quer dizer que um pai que se responsabiliza pelo filho. Vocês viram no Fantástico ontem, não sei se vocês acompanharam, o desfecho daquele caso da Isabela, né? Da menina lá de Cuiabá, aquela menor de idade que foi morta por outra menor. Então, se a gente for aplicar na esfera civil, os pais vão responder por ela e não tem direito de regresso contra ela, tá? Então, os pais vão responder pela menor que assassinou a menina, que disparou contra ela. E aí, no âmbito penal, os processos correm em separado, né? Lembrando que quando eu já tenho um autor, um possível autor, pelo que indicam ali as provas, foi adolescente mesmo, não precisa de mais provas no cível. O juiz daí só vai arbitrar, fixar a indenização, tá bom? Lembrando que elas são independentes, mas tem esse porém do 935 do nosso código, que coloca lá, quando a existência do fato, ou quem seja o seu autor, já tiver sido decidido no juízo criminal, não há mais que se questionar, né? Então, não há mais sobre o que questionar no âmbito civil, certo? Bem, vocês viram que no âmbito penal, não sei se vocês acompanharam, por isso que é importante, gente, acompanhar o noticiário, acompanhar jornais, certo? Dar uma olhada todo dia no UOL Notícias, para vocês ficarem antenados sobre o que está acontecendo e onde se aplica o direito. Não sei se vocês viram que criminalmente os pais vão responder também, né? Porque podem não responder pelo homicídio em si, mas porque portavam arma em casa e tudo mais. Eu não vi bem o âmbito criminal, né? Me interessou mais a questão civil, tá?
Bom, então a gente já estudou do 932 do Código, da responsabilidade objetiva pelos fatos de outrem. Nós já estudamos a dos pais pelos filhos menores, a do tutor, do curador pelos seus pupilos e curatelados. Lembrando que eu não falo tutelado, eu falo pupilo, segundo o nosso código, tá? O código adota essa nomenclatura, pupilo, para os tutelados. E hoje nós iremos estudar o inciso terceiro, que trata do empregador ou comitente. Quando se fala empregador ou comitente, né, quer dizer quem emprega, quem assalaria. Segundo a CLT, artigo 2º, quem é empregador é aquele que assalaria, dirige uma prestação pessoal de serviços, certo? Pelos atos dos seus serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Então, essa responsabilidade é objetiva do empregador, só que nem sempre foi assim. Vou colocar aqui na tela o material que eu postei lá para vocês. Então, vejam, no Código de 16, a responsabilidade dos atos dos empregados dependia diretamente da comprovação de que o empregador tivesse concorrido com culpa ou com negligência para implemento do dano. Primeira coisa que vocês têm que saber sobre essa responsabilidade que nós estamos estudando hoje, nós não estamos tratando ainda da questão da responsabilidade do empregador com relação ao trabalhador, tá? Com relação ao trabalhador, a gente vai estudar lá em Direito do Trabalho, vai ter uma aula só destinada a isso, em Direito do Trabalho, que se chama Responsabilidade Civil Trabalhista, certo? Que é a responsabilidade que os empregadores têm em face dos seus empregados. Aqui nós estamos tratando de uma modalidade de responsabilidade dos atos dos seus empregados em face de outrem, em face das pessoas. Ela é muito parecida, essa responsabilidade que nós estamos estudando hoje, com a que tem a administração pública. Lembra que nós falamos da responsabilidade do Estado em face dos atos dos seus agentes, né? Todos que na qualidade dos seus agentes prestarem serviços à sociedade. Então, a responsabilidade objetiva lá do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. Aqui também é a mesma coisa, nós temos uma responsabilidade que decorre dos atos da empresa, ou seja, todo trabalhador, todos os empregados, eles representam essa empresa. Então, o empregador se responsabiliza pelos atos dos seus agentes, dos seus empregados. Estamos falando aqui da modalidade de, quando eu uso essa palavra empregador, nós estamos tratando aí daqueles que empregam segundo a CLT, tá? Que empregam por salário, ok? Então, depois foi evoluindo a questão dessa responsabilização, que era subjetiva, passou a ser presumida, de acordo com uma súmula em 63, o STF editou essa súmula de número 341, que dizia, né, ela está ainda vigente, ela diz, é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto, certo? Então, em 1963, já houve um avanço considerável em relação ao Código de 16, passando a ser a responsabilidade presumida.
Professora, o que é responsabilidade presumida? No que ela é diferente da objetiva? Na presumida, inverte-se o ônus da prova, tá? Quem vai ter que comprovar que não teve culpa ou dolo é o empregador. Então, é diferente, tá? Muitos alunos confundem com responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva não tem culpa nem dolo, independem de culpa ou dolo. Na presumida, existe a responsabilidade. Professora, Pois não. deixa eu fazer uma pergunta. A empresa só vai responder pelos atos do empregado se ele estiver dentro da função dele praticando esse ato, né? Sim. Só dentro dessa possibilidade, tá? Quando ele está trabalhando, ele está a serviço da empresa, ok? Não confundam com aquela responsabilidade, por exemplo, que a empresa tem, a gente vai estudar isso mais para frente. Foi a Caroline que perguntou? Quem perguntou? Com a Isabela. Ah, tá. Então, Isa, procurem não confundir. Por exemplo, vocês vão estudar em previdenciário que o empregador em direito do trabalho comigo, que quando o empregado, por exemplo, sofre um acidente no trajeto, isso é acidente de trabalho e ele tem estabilidade no trabalho. Professora, Pois não? esse entendimento mudou esses Não, tempos atrás, né? foi revogada, a MP caducou, então Ah, que voltou o pena. entendimento antigo. Recentemente houve a mudança, André. Eu dei essa matéria aula passada. Até falei para os alunos se antenarem, tá? Porque o que aconteceu? Tinha um entendimento em torno por causa daquela MP 905, do contrato verde-amarelo, tá? Então, tinha se dito lá no final de novembro que o acidente de trajeto não era mais tido como acidente de trabalho. Porém, essa MP caducou, ela perdeu a validade. Então, voltou-se ao posicionamento antigo de que o acidente de trabalho agora é acidente de trajeto. Tá? Depois a gente vai tratar disso no direito do trabalho lá para frente. Então, vocês não podem confundir os institutos, tá? Em termos de previdenciário, em termos de direito do trabalho, se ele está no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, existe uma responsabilização aí do empregador, existe uma estabilidade no emprego, tá? Agora, aqui não, aqui nós estamos falando em responsabilidade civil da empresa pelos atos que ele comete representando a empresa, tá? Então, assim, quando ele está em atendimento com outras pessoas, se ele está com o carro da empresa, por exemplo, né? Ele está utilizando o veículo da empresa para visitar clientes e vamos supor que ele vem a colidir o veículo com outro. Então, aí existe uma responsabilidade objetiva e a empresa tem que indenizar esses danos. Todos os danos que seus empregados causarem a outrem, nessa qualidade, né, na qualidade de empregados da empresa, ela é responsável por isso, tá? Então, como eu estava falando Professora, para... Pois não. a senhora estava comentando sobre presumida, daí acho que não terminou. Só podia explicar de novo, Deixa eu por favor? explicar o raciocínio, tá? Porque muitos alunos confundem culpa presumida com responsabilidade objetiva. Então, culpa presumida é uma coisa, só inverte-se o ônus da prova, tá? Na culpa presumida, facilita-se a vítima, porque não é ela que tem que provar, inverte-se o ônus. Quem vai ter que provar que não teve culpa e não agiu com dolo é a outra parte.
Então, era esse o entendimento do Supremo com a súmula 341, depois do Código de 16, em 1963 veio essa súmula. Então, de responsabilidade subjetiva, passou-se a atos que fossem causados pelo empregado teriam a culpa presumida da empresa, tá? Ou seja, a empresa teria o ônus de provar que ela não agiu com culpa ou dolo, diferente na responsabilidade objetiva. Na responsabilidade objetiva, tal qual nós chegamos hoje no 9323, ela independe de culpa ou dolo. Não importa se esse empregado, se ele, a questão, a vítima não precisa provar culpa, basta provar que ela sofreu um dano, um prejuízo, né? Que esse dano decorreu desse empregado, tá? Dessa pessoa que está, sei lá, seja um gerente, seja um caixa de banco, seja, vamos pensar das pessoas mais simples, quanto, né, vocês têm acompanhado aí o caso da Baker, da cervejaria, né? Então, vocês têm visto que pode, né, teve uma sequência ali de erros, e a responsabilidade ali é objetiva. Não importa que foi, de repente, sei lá, um químico da empresa, alguém que não viu lá que eles parece que tinham os furos, né? Onde passava aquela substância que era tóxica. Eu não me recordo o nome da substância lá que causou um dano, matou várias pessoas na cervejaria Baker. Então, assim, não importa quem foi o empregado, depois se ela se ela quer culpar alguém dentro da empresa, mas ela tem que indenizar. Vocês perceberam? Não preciso comprovar a culpa ou dolo. Basta provar que houve o dano e o dano decorreu da cervejaria Baker, certo? Então, vejam. Vocês entenderam a diferença entre culpa presumida e responsabilidade objetiva? Então, vejam, com o Código de 2002, nós avançamos, então, para a responsabilidade objetiva, né? Um estágio mais avançado, onde a gente não precisa comprovar a culpa ou dolo desse empregador, certo? Deixa eu ir para frente aqui. Existe nessa esfera de danos, tá? Na esfera dos danos que a gente vem estudando, eu tenho o dano material, que ele se subdivide, acho que eu já expliquei isso para vocês no início da nossa matéria, ele se subdivide entre dano emergente ou imediato, que é aquilo que a pessoa gastou, a vítima, e os lucros cessantes, que é aquilo que ela deixou de lucrar, né? Então, que é o tal do pensionamento. Esse pensionamento, o juiz, se entender adequado, se ele, né, conforme o entendimento dele, ele poderá fixar em uma indenização única, tá? O código prevê que, no caso dos lucros cessantes, vai caber ao julgador avaliar se ele prefere fixar numa indenização única ou fixar o pensionamento. E aí existe a responsabilidade aquiliana. O que é essa responsabilidade aquiliana? É o dano que não seja de cunho patrimonial, dano moral, tá?
Queridos, eu quero pedir desculpas que infelizmente eu estou no escritório e depois das 6 pode fazer barulho, né? Então tem um vizinho aqui que deve estar colocando alguma coisa. Mas enfim, o artigo 5º da CF é o que motiva a responsabilidade aquiliana, ou seja, a responsabilidade por dano moral ou por dano não patrimonial. Artigo 5º, inciso 10. Alguns autores até falam em inciso 5 também, né? Que é aquele que fala da imagem. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E aí o nosso código, no artigo 927, caput, nós falamos da responsabilidade subjetiva e no parágrafo único da responsabilidade objetiva. Então, caso vocês forem atuar na prática ou numa prova da OAB, todas as vezes que vocês tratarem de responsabilização objetiva, seja do Estado ou do empregador, tem que fundamentar nesse 927, parágrafo único, tá? Então, sempre vocês vão colocar aquela forma combinada. Se for falar do empregador, é o 932, inciso 3, combinado com aquele C/Czinho que eu ensinava vocês nas peças. 927, parágrafo único. Então, vocês têm que ter sempre em mente esse discernimento do 927. O 927 no caput é responsabilização subjetiva e no parágrafo único ele trata da objetiva. E essa também respalda a indenização, portanto, das hipóteses do 932. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza riscos para os direitos de outrem. Então, aquela teoria que eu já falei para vocês várias vezes, que é a teoria do risco criado. Quando se presta serviços, o empregador, assim como o Estado, né, nós vimos, eles prestam serviços a toda uma coletividade. E o empregador é a mesma coisa. As pessoas que trabalham na iniciativa privada, né, elas estão representando nada mais que empresas. Empresas que podem causar risco pela sua atividade. Em sua grande maioria, né, elas causam risco. Porque se a gente for pensar toda a esfera de responsabilização no âmbito das empresas, nós temos diversas atividades, nós temos hospitais, nós temos instituições de ensino, nós vamos ter desde daquele pequeno profissional liberal. Tomem muito cuidado com isso, porque o profissional liberal, que é o nosso caso, advogados, médicos, eles respondem segundo o artigo 14, parágrafo 4º do CDC, tá? Nós respondemos só por culpa ou dolo. Então, os profissionais liberais não entram nessa esfera de empresas do 932.3 do Código Civil, tá? Quando nós falamos empresas, são empresas mesmo, pessoas jurídicas de direito privado. Vocês já estudaram, eu acredito, vocês já viram empresarial, não viram? Então, vocês devem ter estudado as várias modalidades de empresas. Sociedade limitada, SAs, nós temos a sociedade simples, né? Então, são empresas, tá?
Vamos em frente. Então, vejam lá, onde é que também nós temos o respaldo dessa responsabilidade do empregador? Primeiramente, devemos nos ater ao objeto aqui trabalhado. Trata-se de relação de emprego na sua forma básica, ou seja, empregador e empregado. Lá no artigo 2º, como que está definido esse empregador? Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, aqui vocês vão lembrar, tá? Que os profissionais liberais respondem de acordo com o CDC. E aqui nós estamos falando em empresa, então mesmo, que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Quem que é o empregado? Né? Que se vocês fizerem um paralelo lá com a responsabilidade civil do Estado, um link, é como se ele fosse os agentes que prestam serviços para o Estado. Esse empregado é toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. O Código de 1916, ele baseava-se no Código Napoleônico de 1804, onde o dever de reparar o dano só haveria se tivesse fundado na culpa efetiva e provada. Era o artigo 1523 do antigo Código Civil, que dizia que só haveria responsabilidade do empregador na hipótese de culpa, negligência, imprudência, imperícia, tá? E aí já falamos da súmula 341. E aí aqui eu trouxe uma jurisprudência para vocês das decisões dos tribunais, ó. Vejam, acidente de trânsito, caminhão e bicicleta, morte, reparação por danos materiais, morais e pensão. Responsabilidade, olha lá, ó, proprietário do veículo e empregador, responsabilidade civil objetiva. Vamos ver aqui. Provas insuficientes, questão afastada, danos materiais, recibos, impugnação genérica. Aqui vamos ver o que aconteceu. Ó. A responsabilidade civil do proprietário do veículo, empregador do motorista, responsabilidade do proprietário do veículo, empregador do motorista envolvido no sinistro é objetiva, sem que, no entanto, seja prescindível da comprovação da culpa, ou seja, essa palavrinha prescindível é necessário, tá? Imprescindível é desnecessário, né? Nesse caso, prescindível quer dizer que dispensa-se. Dispensando a comprovação da culpa. É ônus probatório dos réus a comprovação de que a vítima concorreu culposamente para o sinistro que lhe ceifou a vítima, nos termos do artigo 333-2 do Código de Processo. Na ausência dessa prova, respondem os apelantes integralmente pelos danos daí decorrentes. Recibos de gastos com funeral, enterro da vítima, são documentos o bastante para a condenação dos réus, notadamente quando impugnados genericamente. Para a fixação da compensação por danos morais, deve-se considerar a culpa do ofensor, as consequências do sinistro, o caráter pedagógico da medida, bem assim as condições econômico-financeiras dos ofensores, pena de impingir-lhes a ruína.
presume-se que o filho menor, ainda que sem atividade, até a época contava com apenas 13 anos, auxiliaria no sustento dos genitores, se de baixa renda a família. Na ausência de parâmetros, utiliza-se o salário mínimo como medida para a fixação da pensão devida pelos réus, cabendo-lhe suportar 2/3 do seu valor até a data em que a vítima completaria 25 anos, quando então deve ser minorada para 1/3, perdurando até o momento em que completaria 65 anos, conforme requerido. Tá? Então, o que acontece? Aqui houve um acidente com um caminhão, tá? E aí a vítima, como vocês viram, contava, né? Presume-se que o filho menor, ainda que sem atividade, contava com apenas 13 anos. Então, 13 anos de idade, foi fixada daí um pensionamento para o sustento, auxiliaria essa vítima no sustento dos genitores. Então, o pensionamento, vocês têm que pensar, os danos, né? Eles abrangem, não sei se vocês se recordam do dano em ricochete. Aquele que, embora não seja direto, ele se estende aos familiares. E aqui a vítima tinha 13 anos, aí fixa-se um pensionamento até quando ele completaria 25 e depois até 65 anos de idade para os pais, né? Se integra essa pensão para os pais, tá? Nessa modalidade de responsabilidade por atos dos empregados, o que a gente tem que pensar? Que existem também as excludentes. A gente não pode deixar de fora aí as excludentes, que são aquelas que a gente já estudou lá atrás, ok? Elas têm importante função no nosso ordenamento, que é de excluir o dever de indenizar. Então, a gente tem que verificar, nesse caso, dos acidentes principalmente, né? Se não houve culpa exclusiva da vítima, se não houve culpa concorrente, se não houve, lembrando da culpa concorrente, se ela não exclui a indenização, mas ela pode minorar o quanto devido, né? O quanto arbitrado, que ele cai pela metade. E elas rompem com o nexo causal, certo? Já estudamos lá atrás a responsabilização excluída pelas excludentes, onde é que elas estão situadas, né? No artigo 188, nós encontramos 3 delas, que são os atos praticados em legítima defesa, no exercício regular de um direito, a deterioração ou a destruição da coisa alheia, né, para fim de remover perigo iminente, que é o estado de necessidade. Então, se vocês pensarem que, por exemplo, um segurança, tá, de uma empresa, de um estabelecimento, ele pode ter incorrido nessas excludentes, né, que é o estrito cumprimento do dever legal, nós já estudamos, ou na legítima defesa. Sempre que há essa questão, né, de assalto a estabelecimentos, a bancos ou supermercados, nós precisamos, as empresas geralmente, elas vêm alegar isso, tá? Que praticou-se o ato no estrito cumprimento do dever legal ou na legítima defesa. Vamos ver o que mais. A culpa exclusiva da vítima
é a excludente que eu diria a vocês, 80% dos casos, tá? 80% dos casos das excludentes de indenização por responsabilidade do empregador, eles acabam alegando essa excludente, culpa exclusiva da vítima. Então, muitas vezes, por exemplo, o acidente não teve como ser evitado, porque a vítima, vamos supor, ultrapassou um sinal vermelho ou estava em alta velocidade, não teve como evitar a colisão. Então, muitas vezes as empresas usam muito essa excludente em acidentes de trânsito que aconteçam, né? E temos também o caso fortuito e a força maior, que a gente já estudou também lá atrás, que ele tem fundamento, o caso fortuito e força maior, no 393 do Código, que diz que o devedor não responderá pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Então, se aconteceu uma situação, né, vamos pensar, de algo que foi motivado por fatos da natureza, aí também consegue-se excluir essa responsabilização, tá? Com relação à prescrição, veja, com relação à prescrição, nós estamos falando de direitos pessoais, tá? Direitos pessoais. Então, pegadinha de concurso de OAB. Lá na responsabilidade objetiva do Estado, nós vimos que a prescrição será quinquenária, será de 5 anos, contra qualquer dano que o Estado tenha me causado, no âmbito da saúde, no âmbito da administração pública, certo? Eu tenho a prescrição de 5 anos. Aqui não. Essa prescrição se funda em direitos pessoais do Código Civil, lá no artigo 206, parágrafo 3º. Prescreve em 3 anos, vou até abrir ele aqui para falar com vocês. O 206 diz assim: prazos de prescrição. A prescrição ocorre, 205, ocorre em 10 anos, quando a lei não haja lhe fixado prazo menor. E aí o 206, parágrafo 3º, diz em 3 anos, parágrafo 6º. Parágrafo 3º, né? Em 3 anos, as pretensões com relação à reparação civil, tá? Em 3 anos, pretensão relativa a aluguéis, na cobrança de aluguéis, 3 anos, a pretensão das rendas temporárias ou vitalícias, a pretensão para se cobrar juros, dividendos e quaisquer outras pretensões, a pretensão do ressarcimento de enriquecimento sem causa e, inciso 5º, a pretensão da reparação civil. Então, é uma prescrição aqui bem menor, tá? Que é a da responsabilidade civil objetiva do Estado. Como que funciona a questão da ação de regresso, pela qual pode se voltar o empregador? Vamos supor que aquele empregado estava dirigindo embriagado ou infringiu uma regra de trânsito.
E se o empregador tem provas disso, ele pode se voltar numa ação de regresso contra esse empregado, certo? Pedindo o ressarcimento. O patrão pode optar pela denunciação à lide. O que é essa denunciação à lide? Vocês já estudaram em processo denunciação da lide? Não sei se vocês já estudaram, o direito é muito interligado e a gente precisa lembrar aqui do processo civil. Denunciação da lide é quando eu chamo a lide alguém que está garantido por lei ou por contrato que eu posso responsabilizá-lo, tá? Que é o caso típico do empregado, né? O empregador tem o direito de regresso previsto em lei, previsto no próprio código. Ele tem o direito de regresso, de denunciar a lide, ou seja, de chamar a lide aquele que é o real responsável pelo dano. Muito embora a gente esteja falando de responsabilidade pelos fatos de outrem, se o empregador tiver provas de que foi o empregado que agiu com culpa, negligência, imprudência, imperícia, ele pode denunciar a lide para cobrar, ele vai pagar a vítima, mas ele vai cobrar desse empregado na própria ação, tá? Essa denunciação da lide ele faz quando? No momento que ele tem para apresentar a contestação na vara cível, tá? Então vamos pensar que essa ação de indenização está correndo na vara cível. Ele vai denunciar a lide, ele vai chamar também o empregado para que esse empregado o ressarça de eventuais danos. Lembrando, queridos, que em sede de juizado não cabe denunciação da lide. Então, quando forem essas questões, geralmente é vara cível, rito ordinário comum, tá? Porque juizado são causas menos complexas, onde não seria, primeiro que juizado você tem lá um limite, né, de cobrança, até 20 salários sem advogado e de 20 a 40 com advogado. Você tem essa questão de não produzir prova pericial, que não pode, a lei dos juizados não permite. Então aí a gente acaba preferindo essas indenizações no cível, vara cível, que não tem restrições, eu posso denunciar a lide, o real causador do dano. Olha onde está a disposição do que eu estou falando, né? De direito de regresso, 934. Aquele que ressarcir o dano por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for um descendente seu. Falamos disso agora há pouco no início da aula. Absoluta ou relativamente incapaz. Então, o que vocês precisam estar antenados para concursos, principalmente primeira etapa, tá? Quem for prestar aí o exame de ordem, é desses detalhezinhos que a gente vê aí no direito de regresso. Ou seja, o direito de regresso posso, mas eu tenho que lembrar da exceção. Com relação a descendentes, não, tá? Então, é importante salientar que, em se tratando de relação de emprego, ela não exclui o direito de regresso, uma vez que no contrato trabalhista não se faz presente uma relação de descendente. Quanto à capacidade do agente causador, deve-se observar a situação em concreto, devido a várias empresas pactuarem contratos com relativamente incapazes. O que vocês têm que ter em mente também sobre essa modalidade de responsabilização objetiva do empregador?
O artigo 462 da CLT permite que os contratos de trabalho prevejam responsabilidade do empregado por culpa ou dolo. Ou seja, as empresas, se vocês trabalharem orientando empresas na modalidade consultiva, né, que é uma modalidade muito boa, que você daí ganha mensalmente só para orientar as empresas nos contratos e tudo mais, você, como bom advogado, tem que orientar essa questão da responsabilidade do empregado. Por quê? Numa ação regressiva, numa denunciação da lide, você vai invocar essa responsabilidade do empregado prevista lá no contrato de trabalho. Né? Então, a CLT traz lá no parágrafo 2º, ela diz, o empregado não pode sofrer descontos, salvo com relação a agir com culpa ou dolo, em relação à comprovação da culpa ou dolo. Então, vamos pensar aí, no caso se vocês trabalharem, por exemplo, com empresas de transporte de cargas, tem muito na região de Apucarana, Arapongas, para as empresas grandes e tal, né? Transporte de cargas tem que fazer um bom contrato e nesse contrato prever a responsabilização do empregado com relação a quê? Aos danos que ele vier a ocasionar nesse caminhão por culpa ou dolo seu, dirigir embriagado, por não averiguar os freios, por não, por exemplo, negligência, né? Não averiguar os freios é negligência, por ser imprudente, tá? Hoje nós falamos muito na esfera de call center, tá? Quem trabalha com, por exemplo, equipamentos tecnológicos da empresa, quem trabalha com notebooks, com celular com pacote de dados, o que a gente orienta as empresas? Para fazer uma cláusula, um termo de responsabilidade do empregado pelo uso dos equipamentos. Porque tem empregado que é desleixado, deixa o notebook em qualquer lugar, né? Vamos supor, vai descer do carro, deixa lá no banco, e aí acaba que houve um furto, mas quem que primeiro é responsável pelo equipamento? Então a gente coloca a cláusula de responsabilização por furto ou roubo com o qual o empregado tenha concorrido, ou seja, que ele tenha, por ato dele, aconteceu o furto ou roubo, certo? Por falta, por descuido. A gente coloca a responsabilização por não ter passado o antivírus. Vamos supor que a empresa, né, ajustou que esse empregado passaria o antivírus no computador a cada 30 dias. Aí não houve, o empregado não cumpriu, teve um problema que o vírus detonou todo o programa, né, todos os arquivos da empresa no computador do empregado, que na verdade é da empresa. Então vai responder por esse dano. Eu já tive casos, por exemplo, de empresas que quiseram colocar a questão da conservação do veículo, a conservação dos equipamentos tecnológicos, né? Então, ter cuidado para não cair, né? A questão de colocar na capa. A gente faz um contrato assim bem detalhado com relação a isso, com relação a danos, para que, se houver qualquer pedido, né, de terceiros ou mesmo desse empregado, a gente consiga excluir a indenização. Então, é muito importante isso, tá? Fora isso,
Deixa eu pegar aqui uma jurisprudência, só um minutinho. Já coloco aqui para vocês, só um minutinho. Vejam lá, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Cadê vocês? Aí, voltamos. É o seguinte, vou colocar aqui uma jurisprudência. Vejam lá, nesse caso aqui, ó, tem empresa, vocês sabem muito disso. Isso vocês vão estudar, claro, mais futuramente comigo, mas vocês sabem pelos fatos do cotidiano, que a gente tem muita empresa que trabalha com terceirização, com quarteirização, ela transfere sua responsabilidade para um, para outro. Nós temos grupos econômicos. Então, como que funciona nessa esfera? Vejam essa jurisprudência, ó. Responsabilidade solidária da contratante por ato ilícito dos prepostos terceirizados. Então, veja, uma empresa, ó, ação de indenização contra a concessionária de serviço público de ferrovias, danos provocados por arma de fogo disparada por vigilantes de empresa terceirizada. Então, a gente tem aqui a esfera da responsabilidade, muitas vezes vão se misturar a responsabilidade civil no âmbito público com a do privado, porque esses são empregados vigilantes de empresa privada. Olha o que diz a juris aqui, uma jurisprudência recente. É responsável pela reparação civil, ainda que não haja culpa de sua parte, o empregador por seus empregados serviçais ou prepostos. Então, aqui a empresa responde diretamente, tá? E o Estado, na linha da jurisprudência dessa Corte Superior, jurisprudência do STJ, para o reconhecimento do vínculo de preposição é suficiente a relação de dependência ou de que alguém preste o serviço sobre o interesse ou comando de outrem. As ações dos empregados da contratada, diretamente envolvidos na prestação de serviço do contrato de terceirização, quer sejam na atividade fim, quer sejam na atividade meio, ensejam a responsabilidade civil da tomadora, solidariamente com a contratada. Aqui deu responsabilidade solidária do Estado, né, da concessionária de serviço público, com esses prepostos que são os vigilantes da empresa de segurança terceirizada, em razão da culpa ineligendo, resultante da escolha, pois foi aquela quem escolheu contratar
uma sociedade empresária terceirizada, que assumiu os riscos dessa contratação e assumiu os riscos da contratação, bem como por culpa invigilando, resultante da falta de vigilância, porquanto tinha o dever de verificar constantemente se os prepostos da empresa contratada estavam agindo de maneira adequada no desempenho das suas funções. Então, muitas vezes, queridos, vocês vão ver na prática a presença de empresas, tá? De pessoas até jurídicas de direito público, que muitas vezes terceirizam seus serviços ou tem aí uma concessionária de serviço público e essa concessionária, por sua vez, terceiriza uma entidade privada, tá? Daí, nessas hipóteses, se houver um dano a outrem, vai haver a responsabilidade solidária. Por quê? Porque quem resolveu terceirizar foi a concessionária do serviço público, assumindo o quê? A culpa em vigilando e negligendo pelos serviços dessa empresa. A mesma coisa acontece pega a Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal, tá? Geralmente essas atividades que não são fim, né? Geralmente a atividade da limpeza da caixa, os seguranças, eles são terceirizados. Por quê? Porque a lei do serviço público permite que atividades que não sejam consideradas fim sejam terceirizadas a um ente privado. Então, se a Caixa elegeu mal esses seguranças, essa empresa de segurança, e vamos pensar aí que tenha um dano, que tenha um policial, não segurança, na verdade são seguranças, vigilantes, que venha abordar alguém, né, indevidamente, tá? Que venha abordar uma pessoa que é inocente, que está entrando na agência e não está portando arma, nada, e venha causar um dano a essa pessoa. Então, vai caber a responsabilidade solidária da Caixa junto com com a empresa prestadora de serviços de vigilância. Um advogado, portanto, tá, queridos, é isso que eu quero alertá-los, nas provas de ordem, nos concursos, as coisas não caem tão matemáticas. Muitas vezes envolvem várias pessoas jurídicas e muitas vezes pessoas jurídicas de direito público e de privado. Aí vocês, como advogados, né, ou como concurseiros, diante de uma prova do MP ou de uma prova para analista, vocês têm que ter isso em mente, que a responsabilidade primária é do Estado ou da concessionária de serviço público, se houve uma concessão, se houve uma permissão de serviços prestados por outro. E se eu tiver uma empresa eleita para isso, uma prestadora de serviço que foi ineficiente, isso vale também só para a concessionária em relação ao Estado, né? Então, numa ação, eu tenho que elencar todos. Vou dar outro exemplo, não sei se vocês viram aquele acidente que causou 9 vítimas, né, perto de Curitiba, indo para o litoral, que várias pessoas estavam transitando e sem condições nenhuma de visibilidade. Tinha fumaça e tinha neblina, e já fazia 3 dias. Então, ali é o tipo de ação que envolve várias pessoas jurídicas. E você tem que pedir a responsabilidade solidária de todas. Né? Então, ali tem a responsabilidade da concessionária que não sinalizou, tem a responsabilidade do Estado do Paraná, né? Porque ele responde pelos
pelo tráfego, né? Pelas boas condições também de visibilidade. Tem a responsabilidade de... falaram muito nesse acidente aí, que acho que é um corpo de bombeiros, ou tem uma pessoa jurídica lá que era responsável por fazer a segurança das vias. Não sei se eram os policiais ou representando o estado do Paraná, que eram responsáveis um por avisar o outro, e já tinha tido reclamações. Enfim, ali é uma ação que vai envolver umas 4 pessoas jurídicas. E você tem que pedir daí a solidariedade entre todos eles, em função de ter o Estado eleito muito mal, né, uma concessionária que agiu ali sem o devido cuidado, né, com aquelas pessoas que já estavam há dias, já tinha sido causado um acidente no dia anterior. Responsabilidade civil do empregador. Deixa eu ver essa aqui. Uma jurisprudência relativamente recente, da 4ª turma do STJ. O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, tá? Ou em razão dele. Então, vocês têm que ter muito cuidado em provas de concursos, porque isso é uma pegadinha, essa responsabilidade do 9323, tá? Vocês têm que ter muito cuidado, porque muitas vezes o ato praticado pelo empregado, por exemplo, foi fazendo coisas particulares. Tem muitas pessoas, não sei se vocês sabem, tem muitos empregados que ficam com o carro da empresa no final de semana, que ficam com o caminhão da empresa, com a moto da empresa. E vamos pensar que esse dano foi causado quando o sujeito ia para a igreja com a sua família, tá? Ou quando o sujeito estava indo para o jogo de futebol com o carro da empresa. Então, aí tem muitas excludentes que podem ser trabalhadas nesse sentido. O próprio artigo de lei, o próprio tipo legal dessa responsabilização objetiva é no sentido de estar trabalhando, praticar o ato, o 932 é expresso nesse sentido. O 932 diz assim, ó: o empregador, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, tá? Então, a gente tem que averiguar em cada caso concreto se houve esse dano ocasionado no exercício do trabalho ou em razão dele. Porque o que acontece, queridos, na prática? A vítima, entendeu? Ela vai ver ali que tem o timbre da empresa, né? No carro tem a marca, e ela vai acionar a empresa em função disso, certo? Vai dizer, eu vou pela responsabilidade objetiva que está aí nesse, né? Ele está com esse carro, então eu vou para cima da empresa. E no caso concreto, vocês têm que ver que muitas vezes a gente consegue excluir uma indenização por essa via, comprovando que ele, na verdade, não estava a serviço da empresa com aquele veículo, com aquele carro. Ou, vamos supor que ele discutiu
e, sei lá, sacou uma arma, mas isso vocês sabem que é muito comum em brigas de trânsito acabarem em tragédia, né? Então a gente tem que ter muito cuidado se o sujeito praticou o ato realmente na representação da empresa, ou ele estava fora do horário de serviço, ou ele estava no trajeto. Então, muito cuidado com isso, tá? Porque para fins trabalhistas, o trajeto é importante, para fins do direito do trabalho. Como eu falei para vocês, cuidado com esse entendimento, tá? Até o André falou aqui, muito bem lembrado, o acidente de trajeto não era mais acidente de trabalho, mas voltou a ser. No Brasil, vocês sabem que as coisas são muito de flash, muito rápido, né? Tem uma lei um dia, no outro dia já tem outra, e a gente não teve essa MP convertida em lei. Então, voltou o entendimento anterior. Qualquer artigo, onde vocês procurarem no Google, pode colocar lá, acidente de trajeto, vocês vão entender o imbróglio, todo o que aconteceu, e por falta de legislação, não prosperou essa história do trajeto. O que, a meu ver, tá, queridos, é muito injusto às vezes, né? A mudança era no sentido de que, assim, muitas empresas eram injustamente condenadas quando o empregado estava no trajeto, tá? Responsabilizar-se ou o empregado ter estabilidade, porque ele tem aquela estabilidade de 12 meses, desde a cessação do benefício. Então, ele recebe auxílio-doença, depois ele cessou o auxílio, ele tem 12 meses, não pode ser mandado embora. No acidente de trajeto. Então, muitas pessoas criticavam isso, e com razão, né? Imaginem para vocês a visão do empregador, né? O sujeito sofreu um acidente, vai ficar com a perna de repente com pino. Quem sofre, por exemplo, acidente de moto, vocês sabem que são meses e meses, às vezes até um ano, e depois a empresa ainda tem que ficar com essa pessoa por mais 12 meses. Então era muito criticado, mas voltou, por enquanto voltou, tá? A ser considerado acidente de trabalho equiparado, tá? Queridos, as atividades estão todas lá abertas novamente. Então, quem está com problema com faltas, quem quer zerar, né, para não ficar com muitas e tal, enfim, pode fazer. Lembrando que vocês têm aquele limite legal, né, de faltas, então essa turma não vi grandes problemas. Vou pegar a chamada. Não tenho visto grandes problemas, a não ser de alguns alunos bem sumidos, né? A gente tem visto, tá, queridos? Que tem alunos que não conectaram, ou por resistência, ou por, de repente, a sua cidade realmente ter dificuldade de internet. Mas a gente está bem contente, a maioria dos professores estão felizes com vocês, porque é uma minoria que realmente, assim, não adaptou com o ensino telepresencial, ficou revoltado, quer que volte logo e daí prefere fazer as atividades. É um ou outro. A grande maioria tem conectado, tem prestigiado as nossas aulas e a gente agradece a vocês por isso, tá? E a gente também quer que vocês reconheçam o nosso esforço, que muito embora, igual o meu caso, tá? Eu não pego estrada, para mim é maravilhoso, porque eu não tenho pego estrada, tenho dado um time da estrada, mas, por outro lado, me toma muito mais tempo, porque eu fico aqui no escritório, daí eu termino as aulas 22h30, eu tenho que esperar baixar o vídeo,
Então, assim, para mim está sendo um trabalho tanto quanto igual ou até maior, sabe? Porque a gente não tinha que postar as atividades, agora a gente tem. Então, não é fácil, tá? Nós, professores, ficarmos falando aqui para o computador. A grande maioria de vocês não gosta de abrir o vídeo, a gente até entende, porque vocês estão muitas vezes em casa, à vontade, de pijama. Então, a gente até entende, tá? Mas que vocês reconheçam esse esforço de todos nós professores. Agora a gente vai ter as bancas, vai ser uma coisa totalmente nova, a formatura do 10º. Mas eu vejo assim que vocês enfrentaram um desafio conosco e estão enfrentando. Vocês pode ser que façam, o ensino tele veio para ficar. Pode ser que vocês façam algumas pós que já nem tenha mais presencial lá para frente, que só tenha na modalidade telepresencial. E daí como é que vocês vão fazer com relação a isso, tá? Então, não pode ficar revoltado e reticente, sabe? A gente tem que começar a dançar. Se a gente não pode contra a maré, a gente tem que ir a favor dela e começar a dançar conforme a música. É lógico que vocês, eu entendo, todos nós professores entendemos, né, que vocês pagam por um ensino presencial. E é bem por isso que vocês tiveram os descontos. Mas, enquanto a gente não pode retornar e a gente não sabe até quando isso vai, a gente tem que tornar o ensino o melhor possível. Certo? Então, assim, quero parabenizá-los porque eu sei que estão sempre os mesmos aqui, tá? E eu fico chateada porque eu vejo que alguns que não entraram, muitos são por problema tecnológico, mas outros são porque mesmo não querem, sabe? Não querem mais esse tipo. Eu vejo que alguns fazem toda a atividade lá, mas não querem conectar. É uma pena que perdem a oportunidade de estar aqui com a gente, de discutir. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Para tornar a nossa aula de quinta mais rica em revisão, eu vou mandar umas coisas para vocês, tá bom? Amanhã vou postar no portal algumas jurisprudências e eu gostaria que vocês lessem para a gente discutir, tá bom? Então, eu vou postar lá no portal, no Moodle, várias jurisprudências sobre tudo que a gente viu até agora. Julgados bem interessantes. E aí a gente vai discutir, trocar ideia, para ser uma aula mais dinâmica na quinta, ok? Para eu não ficar só falando aqui sozinho e a gente enriquecer mais o conteúdo, como foi naquele dia da avaliação formativa. Alexandre? Presente, professora. Amanda de Lima? Presente. Amanda Maggi? André Guilherme? Presente. André Gustavo? Presente. Os dois Andrés sempre presentes, obrigada, tá? Bruna e Bruno. Bruna tá aí. Bruno tá também? Bruno. Caroline tá aí, né, Carol? Presente. Celiane. Presente. Christopher. Presente, professor. Eduardo. Presente. Elidiane. Felipe Carvalho. Presente, professora. Felipe dos Santos. Gabriele. Guilherme Borges. Isabela Borges está aí. Isabela Alves. Jéssica. Presente.
Jonathan, Juliano, Presente. Letícia, Luana, Luana Mazaro, Lucas Gabriel, Lucas Michel, Lucas Oliveira, Lucas Esperandio, Presente. Luiz Gustavo, Presente. Luiz Henrique, Presente. Maquelen, Marciele, Marcos Gabriel, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Presente. Maria Luísa, Presente. Mariana, Matheus Boveto, Matheus Henrique, Presente. Moacir, Presente. Mônica, Presente. Pietra, Presente. Raquel, Presente. Robson, Presente. Victor, Vinícius, Wellington, a lista aí, Presente. Wellington, Presente. Vinícius presente, professora. eu já coloquei, querido, obrigada. E o Rony, tá aí. Presente. Queridos, brigadão pela presença, tá? Boa semana para vocês. Espero que tenham descansado bastante no feriado. Eu estou super apreensiva porque meus filhos acho que estão com Covid, acredita? Eles vieram da casa do pai, de Maringá, e aí eu estou esperando o resultado para também colher o meu, né? Então, para vocês verem como a coisa não é bolinho, não. Se cuidem bastante. Eu não imaginava, porque o pai deles é médico, é super cuidadoso, não vai em hospitais, só atende na clínica, mas acaba pegando mesmo, né? Então, assim, estou bem preocupada, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Fiquem com Deus, vou encerrar aqui, tá? Professora, Rony colocou presença, né? Coloquei sim, tá tudo certo. Obrigado. Professor, o meu ficou certo aí também, né? Bruno Correia. Bruno, ficou sim, tá? Tchau, queridos. Boa semana. Até quinta.